Dr. Deepak Chopra. A cura quântica. O poder da mente e da consciência na busca da saúde integral. Nesta obra, Deepak Chopra propõe uma ampliação profunda da forma como entendemos a saúde, a doença e o próprio funcionamento do corpo humano. Desde as primeiras páginas, o autor deixa claro que sua proposta não é negar a medicina ocidental, mas ir além dela, integrando ciência moderna, física quântica e a antiga sabedoria do Ayurveda. Para Chopra, a cura não pode ser compreendida apenas como um processo físico ou químico, pois o corpo é guiado por uma inteligência mais sutil, ligada à consciência. Assim, a saúde passa a ser vista como um estado de equilíbrio dinâmico entre corpo, mente e espírito. O autor inicia a obra relatando experiências pessoais como médico, especialmente casos de curas consideradas improváveis ou até milagrosas pela medicina convencional. Esses episódios o levam a questionar a visão tradicional de que o corpo funciona como uma máquina composta por peças independentes. Chopra argumenta que, se o corpo fosse apenas um mecanismo biológico, não seria possível explicar fenômenos como a remissão espontânea de cânceres, o efeito placebo ou a diferença tão grande entre pacientes com o mesmo diagnóstico e tratamento. Para ele, esses fatos indicam que existe algo além da matéria atuando no processo de cura, a consciência. A partir dessa constatação, Chopra introduz a ideia de que o corpo possui uma mente própria. Cada célula é descrita como dotada de inteligência, capaz de responder a informações, emoções e pensamentos. O corpo não é um objeto passivo controlado apenas por genes e reações químicas, mas um sistema vivo e consciente, em constante comunicação consigo mesmo. Emoções como medo, raiva e tristeza, quando persistentes, podem desorganizar essa comunicação interna e abrir espaço para o surgimento de doenças. Da mesma forma, estados mentais de equilíbrio, confiança e clareza favorecem processos naturais de regeneração. Um ponto central desta primeira parte do livro é a crítica ao modelo mecanicista da medicina. Chopra explica que a visão dominante trata o corpo como uma escultura fixa, algo sólido e previsível. Em contraste, ele propõe a metáfora do corpo como um rio, um fluxo contínuo de energia, informação e transformação. As células estão constantemente sendo renovadas, os tecidos se reorganizam e o organismo nunca é exatamente o mesmo de um momento para o outro. Nesse contexto, a doença não é algo isolado que invade o corpo, mas um padrão de desequilíbrio que se estabelece nesse fluxo. O autor também explora o papel da memória no corpo. Não se trata apenas da memória psicológica, mas de uma memória celular, que registra experiências passadas, hábitos, traumas e condicionamentos. Essas memórias influenciam diretamente o funcionamento dos órgãos e sistemas. Quando padrões antigos e nocivos se repetem, seja no modo de pensar, sentir ou agir, o corpo tende a reproduzir esses mesmos desequilíbrios. A cura, portanto, exige mais do que eliminar sintomas. Requer a transformação desses padrões profundos. Ao recorrer à física quântica, Chopra busca oferecer uma base conceitual para essa visão integrada. Ele explica que, no nível mais fundamental da matéria, não existem objetos sólidos, mas campos de energia e informação. Nesse nível, a separação entre observador e observado se dissolve, e a consciência passa a ter um papel ativo na criação da realidade. Aplicando essa ideia ao corpo humano, o autor afirma que a consciência influencia diretamente os processos biológicos, sendo capaz de promover mudanças rápidas e profundas, os chamados saltos quânticos na saúde. Esses saltos quânticos explicariam curas repentinas, mudanças inesperadas no curso de uma doença e até a capacidade do organismo de se reorganizar após grandes traumas. Chopra reforça que esse potencial existe em todas as pessoas, mas raramente é acessado de forma consciente. A maioria vive limitada a um nível superficial de funcionamento mental, reagindo automaticamente ao estresse e às pressões do dia a dia. Quando a consciência se aprofunda por meio do silêncio interior, da atenção plena e da meditação, o corpo passa a responder de maneira mais harmoniosa. Ao longo dessa primeira parte, o autor também introduz conceitos do Ayurveda, descrevendo-o como uma ciência da vida que enxerga o ser humano de forma integral. Diferentemente da medicina moderna, que tende a fragmentar o corpo em especialidades, o Ayurveda considera a singularidade de cada indivíduo, seus ritmos naturais e sua relação com o ambiente.
A saúde nesse sistema não é apenas ausência de doença, mas um estado de alinhamento com a inteligência da natureza. Assim, Chopra prepara o leitor para uma mudança de paradigma. Ele convida a abandonar a ideia de que a cura vem exclusivamente de fora, de remédios, procedimentos ou intervenções, e a reconhecer que o principal agente de transformação está dentro de cada pessoa. A cura quântica, segundo ele, começa quando aprendemos a ouvir o corpo, a aquietar a mente e a acessar níveis mais profundos de consciência, onde reside a verdadeira inteligência que sustenta a vida. Deepak Chopra aprofunda a proposta de transformação interior como base real da saúde integral. Aqui o foco deixa de ser apenas a compreensão teórica da relação entre mente e corpo e passa a enfatizar como a consciência molda, de forma prática e contínua, a experiência de viver, adoecer e se curar. O autor reforça que a doença não surge de forma repentina ou isolada, mas é resultado de um processo gradual de desconexão entre o indivíduo e sua inteligência interna. Chopra descreve o nascimento da doença como um desequilíbrio que começa no campo mais sutil da existência, antes mesmo de se manifestar fisicamente. Pensamentos repetitivos, emoções reprimidas, crenças limitantes e estilos de vida desalinhados criam padrões de desarmonia que, com o tempo, se refletem no corpo. Nesse sentido, o corpo funciona como um espelho da consciência. Ele não falha por acaso, mas responde fielmente à maneira como a pessoa vive, sente e interpreta o mundo. Um conceito central desta parte do livro é a ideia de que o que você vê, você se torna. Chopra explica que a percepção não é neutra, aquilo em que focamos nossa atenção ganha força em nossa realidade interna. Quando uma pessoa se identifica constantemente com a doença, com o medo ou com a ideia de fragilidade, acaba reforçando esses padrões em seu organismo. Por outro lado, quando passa a se perceber como um ser inteiro, dotado de equilíbrio e inteligência, o corpo tende a reorganizar-se de acordo com essa nova visão. O autor destaca que a consciência atua como um campo criador. Cada pensamento, emoção e intenção envia informações ao corpo, influenciando o funcionamento das células. Dessa forma, a cura não é algo que acontece apenas ao corpo, mas algo que emerge de uma mudança profunda na forma de perceber a si mesmo. Chopra não sugere negar a doença ou ignorar tratamentos médicos, mas sim mudar a relação com ela, deixando de enxergá-la como uma sentença inevitável e passando a vê-la como um sinal de transformação necessária. Nesse contexto, Chopra introduz o conceito de corpo de bem-aventurança, um estado de consciência no qual o indivíduo experimenta paz interior, plenitude e conexão com a vida. Esse corpo não é separado do físico, mas representa um nível mais profundo de experiência, onde a identidade não está limitada ao corpo material. Ao acessar esse estado, por meio do silêncio mental e da atenção plena, a pessoa entra em contato com uma fonte de equilíbrio que naturalmente favorece a saúde. A meditação ocupa um papel central nesse processo. Chopra a apresenta não como uma prática religiosa, mas como uma ferramenta para aquietar a mente e permitir que a inteligência do corpo atue sem interferências. No silêncio da meditação, o organismo entra em um estado de descanso profundo, mais reparador do que o sono comum. É nesse espaço que o corpo pode corrigir desequilíbrios, liberar tensões acumuladas e restaurar sua ordem natural. O Ayurveda reaparece nesta parte como um sistema prático para alinhar corpo, mente e ambiente. Chopra explica que cada pessoa possui uma constituição única e que a saúde depende do respeito a essa individualidade. A alimentação, rotina diária, atividade física, respiração e qualidade dos pensamentos são apresentados como fatores interligados, que devem ser ajustados de forma consciente. A cura nesse modelo não é uma luta contra o corpo, mas uma cooperação com ele. O autor também aborda a necessidade de encerrar a guerra interna que muitas pessoas travam contra si mesmas. A medicina moderna, segundo ele, muitas vezes encara o corpo como um inimigo a ser combatido, especialmente no tratamento de doenças graves. Chopra propõe o oposto, uma atitude de escuta, respeito e confiança. Quando o corpo deixa de ser visto como um campo de batalha, a energia antes usada para o conflito pode ser direcionada à regeneração. Ao final do livro, Chopra reforça que a cura quântica não promete imortalidade nem elimina completamente o sofrimento humano. O que ela oferece é uma mudança profunda de perspectiva, na qual a vida passa a ser vivida com mais consciência, presença e significado.
Mesmo quando a cura física não ocorre da forma esperada, o indivíduo pode experimentar uma cura mais ampla, que envolve aceitação, paz interior e reconciliação consigo mesmo. Assim, a cura quântica conclui que a verdadeira saúde vai além do corpo físico. Ela nasce da integração entre ciência, consciência e sabedoria interior. Ao reconhecer que somos participantes ativos na criação de nossa realidade biológica, abrimos espaço para uma medicina mais humana, mais profunda e mais alinhada com a natureza da vida. Chopra encerra sua obra convidando o leitor a assumir esse papel ativo, não como alguém que espera ser curado, mas como alguém que aprende, dia após dia, a viver em harmonia consigo mesmo.